É sempre uma gratidão imensa estar aqui nesta casa, nesse oásis de luz, para falarmos um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ensinamentos estes à luz da doutrina espírita. E como hoje não pode ser diferente, nós vamos falar sobre um tema do Evangelho, né? Esse tema encontra-se lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra basilar da doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, e que nos traz aquela paz, aquela calma que sempre que procuramos, encontramos. Vamos tentar entender o que é que Jesus estava querendo nos passar, quando reuniu ali os seus discípulos e trouxe essa informação. Dai de graça ao que de graça recebesse. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês aqui novamente. Vamos mantendo esse clima gostoso, né? Depois da palestra da prece, da nossa irmã querida, a gente vai continuar em sintonia com o plano maior e vamos ouvir essa canção e mentalizando nossas mentes ao plano maior. Então, para falarmos sobre esse assunto, dar de graça ao que de graça receber, nós vamos buscar lá em uma outra obra, chamada Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier, sob a orientação do espírito Humberto de Campos, onde Humberto de Campos nos faz lembrar de uma Cafarnaum, ainda bucólica, campestre, uma Cafarnaum dos primeiros discípulos, né, do cristianismo primitivo, melhor dizendo, dos primeiros cristãos,
onde o mestre reunia ali a maior parte dos seus seguidores. E em casa de Simão Pedro, reunindo ali os 12 discípulos, ele ministra, as primeiras informações, as primeiras diretrizes aos quais esses 12 discípulos, que na sua maioria não eram doutores da lei, não eram homens letrados, pelo contrário, na sua maioria eram homens simples do povo, homens com poucos recursos intelectivos, mas a quem o mestre confiou a sua embaixada, a divulgação desta boa nova. Então, nos diz o mestre, nos seus primeiros ensinamentos, que esses homens deveriam se encaminhar à multidão para levar a sua boa nova, mas com alegria e com vontade, com satisfação de participar daquele banquete de luz. Então, nos ensina, Humberto de Campos, no capítulo 5 desta obra, que Jesus reunindo ali os seus discípulos, à casa de Simão Pedro, tão logo ele adentra na casa, ele faz um chamamento, ele faz um alerta, Amados, mas com todo carinho e com todo respeito, compreendendo, a capacidade de cada um. E diz o seguinte: não deveis caminhar pelas estradas longas, onde transitam toda a gente, que vão em busca das facilidades e das questões inferiores. Buscai antes as estradas estreitas e escabrosas das dificuldades, as estradas estreitas pelo amor ao próximo. Não buscai as estradas onde as facilidades são muito visíveis. Buscai antes as ovelhas perdidas da casa do meu Pai, que encontram-se em aflições voluntárias, Buscai buscai reunir as ovelhas, aqueles que estão com os corações dilacerados, e dizei de minha parte, que o reino de Deus é chegado. E diante buscar aqueles nossos irmãos que estão em aflições. Trabalhai para curar as chagas, trabalhai para curar os enfermos, trabalhai para curar, para limpar os leprosos. Trabalhai para ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime e das desilusões que este mundo oferece. Trabalhai para instruir a todos os espíritos que encontram-se em trevas. E dai de graça o que de graça receber. Então nós vamos encontrar esta passagem também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, no versículo 8. E Jesus ensina um pouquinho mais. Ele diz: não façais que vossas preces sejam cobradas, como fazem os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Então Jesus, ele já traça ali uma norma de conduta, para que aqueles discípulos pudessem seguir, como um manual do bom cristão aqui neste planeta, nesta terra. Conquistas cumpridas, missões, tens a verdade no culto das palavras, o remédio, tua paz que silencia os corações. Esta luz que aclara as sombras do passado, permitindo evoluções, traz pelas
das eternas lições, tua vivência em bendita orações, o sagrado peregrino consagrado sob a luz da imensidão. És a força que resgata e conforta, conduzindo multidões. Para crescer, tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sem ti é pleno de ver naquele que é só mansidão. Traz pelas vidas eternas lições, tua vivência em bendita orações, o sagrado peregrino consagrado sob a luz da imensidão. És a força que resgata e conforta, conduzindo multidões. Para crescer, tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sem ti é pleno de ver naquele que é só mansidão. Para crescer, tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sem ti é pleno de ver naquele que é só mansidão. 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 Então é nesse viés, inclusive na letra dessa música, né, naquele que é só mansidão, que vem a nos ensinar, né, a respeito da reencarnação, do amor, da pluralidade das existências. Então é nesse viés que Jesus, né, traça as normas de conduta lá atrás, para aqueles 12 homens. Qual o caminho a ser seguido? Qual o melhor caminho a ser seguido para que eles pudessem divulgar a boa nova, pudessem concretizar na cabeça daquelas pessoas daquela época estas lições, exemplificando o de dar de graça o que de graça receber. Então nós passamos aí um pouco mais de 2000 anos, e muitos entre nós ainda temos dificuldade a entender os ensinamentos de Jesus. Eu sei que alguns aqui, e alguns que nos acompanham, né, pela internet, podemos até pensar, o que é que eu recebi de graça? O que é que eu recebo de graça? Eu não sou médium, eu não sinto a aproximação dos espíritos, eu não sou um médium vidente, eu não tenho um poder de cura. Então esses ensinamentos não é para mim. Mas é um ledo engano, meus amigos. Porque se começarmos a refletir, nos ensinam os espíritos, né? O que é nosso?
e o que é que nós recebemos. Quando refletimos e pensamos, né, de uma maneira um pouco mais materialista, a nossa inteligência, os nossos talentos não nos foram dados. E eu posso, com certeza, afirmar que de fato não nos foram dados. Porque a nossa inteligência e os nossos talentos são conquistas do espírito imortal. Séculos e várias reencarnações, adquirindo conhecimentos, estudando, buscando se melhorar moralmente. Então, quando vamos nos deparar com um Deus justo e bom, vamos constatar que esse Deus não vai distribuir talentos e inteligências para todos, como se estivesse distribuindo pérolas aos porcos, né? Porque muitos, com certeza, iriam desprezar este tesouro divino. Então, de fato, a inteligência e os nossos talentos são conquistas nossas. Mas podemos refletir, segundo esses amigos espirituais. E o nosso corpo físico, que nos é dado por empréstimo, para que possamos estar aqui nesse planeta desenvolvendo as nossas capacidades, a nossa inteligência, desenvolvendo as nossas habilidades, compartilhando com os nossos irmãos do nosso dia a dia. Recebemos um planeta maravilhoso, com praias, com campos. Respiramos este ar para podermos sobreviver. Recebemos esse planeta com todas as condições necessárias para o nosso desenvolvimento. Isso não é algo que nos é dado? E nos ensinam esses espíritos que quando recebemos um corpo físico, recebemos ele em perfeitas condições. No entanto, em virtude dos nossos gostos, das nossas tendências, nós vamos maltratando este corpo físico. E durante séculos, né, em várias reencarnações, desprezando esse tesouro divino que nos foi dado como empréstimo, nós vamos, através dos nossos vícios, né, maltratando este corpo. E percebam que eu não estou falando só de uma existência, estou falando de várias existências. E como temos a certeza, através desses benfeitores amigos, que não há uma transgressão às leis universais que não exige a reparação, aí é que decorrem, segundo esses amigos, as doenças e as deformidades. Que não é um castigo, é uma reparação necessária para o aprendizado. Então eu pergunto, meus amigos, olha quanto recebemos. Quanto recebemos e o quanto somos injustos com o nosso Pai Criador. Vamos alterando esse modelo organizador biológico que é o nosso perispírito. E quando reencarnamos, trazemos algumas heranças, né, para serem corrigidas. Esses amigos espirituais também nos esclarecem quanto à mediunidade. Nos dizem que patrimônio mortal da alma, patrimônio que todos nós temos, da alma imortal, a mediunidade é uma condição orgânica, é uma faculdade inerente de cada criatura. E que ela vai se desenvolver de diferentes graus, né? Dependendo de cada um de nós. Mas que essas relações cotidianas nem sempre são estabelecidas com espíritos superiores. Então, todos nós, meus amigos, todos nós somos médiuns. Dependendo do grau de evolução, dependendo das nossas capacidades, das nossas conquistas, dependendo da nossa trajetória, essa mediunidade irá se aflorar de diferentes maneiras, mas todos nós somos médiuns. Médium só não é aquele que trabalha numa reunião mediúnica, médium só não é aquele que trabalha dando passe. Todos nós somos médiuns, segundo esses amigos espirituais. Depende de cada um de nós trabalharmos as nossas capacidades. Então nós vamos ver uma questão muito interessante, retirada lá do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz essa pergunta aos benfeitores amigos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E olha que resposta interessante esses nossos benfeitores nos trazem. Muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, que possamos esquecer, né, o que aprendemos lá atrás,
com alguns dos nossos irmãos que, infelizmente, né, divulgam que médiuns só aqueles que estão na reunião mediúnica. Então, médiuns que somos, eu pergunto, trazendo aqui para a nossa realidade, quais espíritos estão nos influenciando? Com quem nós estamos andando na nossa caminhada diária? Será que são apenas aqueles nossos irmãos enviados por Deus, mensageiros de Jesus? Será que estamos nesta caminhada diária sendo influenciados por nossos mentores, por espíritos benevolentes? Por quem vocês acham que nós estamos sendo influenciados, já que descobrimos, né, que todos nós somos médiuns e temos que começar a refletir qual o caminho a ser trilhado? Começarmos a refletir, quem é que eu quero ao meu lado? Encarnados ou desencarnados? Quem é que atraímos para o nosso lado? Vocês acreditam que são apenas os espíritos de luz? Que se aproximam e tentam nos influenciar? Eu deixo essa reflexão para vocês. Espero que vocês possam responder. Quem aqui acredita que é só espíritos de luz que nos influenciam? Não, né? Eu diria que esses irmãos também nos influenciam. Estão sempre a nos ajudar. Porém, nós é que nos afastamos dele, né? Não aceitando a sua influência, não aceitando, né, o que eles estão nos dizendo. Mas eu posso garantir com plena certeza que, em virtude dos nossos gostos, das nossas tendências, das nossas vontades, dos nossos vícios, da nossa vibração, da nossa energia, atraímos para os nossos lados aqueles irmãos que estão no mesmo patamar vibratório. Aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados, que se aproximam porque se sentem à vontade. Similitude de gostos, né? E esses irmãos desencarnados, eles se aproximam e nos acompanham. Vão para a nossa casa, nos seguem, né? Para o nosso trabalho, na nossa caminhada, na nossa jornada diária. Estão ali do nosso lado. E às vezes não querem o nosso mal. Aí é um grande engano, né? Acreditamos sempre que esses nossos irmãos querem sempre o nosso mal. Às vezes não. Eles estão ali porque é confortável, é gostoso. Para aqueles que gostam de tomar uns tragos a mais, gostam de fumar, esses irmãos que já não têm um corpo físico e não podem se utilizar das substâncias químicas, eles se sentem à vontade em nos acompanhar para digerir aquela energia, né? Que a bebida, que o álcool, né? Que o fumo traz. E eles nos acompanham porque é gostoso. Mas não é só o álcool e o fumo, a maledicência, a comida exagerada, a maldade, os vícios. E eles nos acompanham porque nós deixamos um grande vazio. Não convidamos Jesus para adentrar no nosso lar através do seu evangelho. Muitas das vezes negligenciamos com as nossas responsabilidades. Para aqueles que não têm o hábito da prece, convidando esses benfeitores amigos para nos acompanharem, então fica este vazio, que logo deixa de ser vazio porque esses nossos irmãos estão lá a nos acompanhar. E vez por outra, sem percebermos, aquela briga, aquela intriga, aquela desunião, parece que nada dá certo. Então nos alimentamos e alimentamos esses nossos irmãos com as nossas energias. Somos influenciados e influenciamos.
estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Seja feito assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos seja feito assim. Quanta mediunidade nos esclarece esses benfeitores amigos, que lá atrás, quando Jesus reuniu ali os seus discípulos, a lhe ensinar qual a norma de conduta a ser seguida para divulgar a sua doutrina. Na verdade, ele usou todos aqueles ensinamentos para exemplificar o que seria o amor, usando a caridade, que é o amor em ação, e usou a mediunidade como pano de fundo para potencializar este amor. Então, esses amigos espirituais vêm nos esclarecer e deixar claro que ninguém é tão pobre, meus amigos. Ninguém é tão miserável nesse recinto ou pela internet, em seus lares, que não tenha condições de entender que todos os ensinamentos de Jesus se resumem na lei do amor. Que ninguém é tão pobre que não tenha capacidade de auxiliar o seu próximo que está mais necessitado. Que ninguém é tão pobre e miserável neste mundo que não tenha capacidade de distribuir um pão nesta noite fria, fazer um café, um chá e distribuir para esses nossos irmãos que não têm onde morar. Que ninguém é tão pobre e miserável que não tenha capacidade de acolher um animal doméstico que está na rua passando fome e necessidade. Que ninguém é tão pobre e miserável que não tenha condições de distribuir um sorriso.
visitar um leito de um hospital, um asilo, onde lá homiziam-se criaturas, aqui de caminhada evolutiva, que muitas das vezes faz tempo, muito tempo que não recebem uma visita, um carinho e uma atenção. Então é esta a divulgação da Boa Nova do Mestre Jesus, o amor, a divulgação do amor através de cada um de nós, amando o seu próximo como a si mesmo. Então nós vamos aprender que todos esses ensinamentos de Jesus se resumem no amor, e que a mediunidade vem, não importa se ainda não percebemos a presença dos Espíritos, o importa é que possamos desenvolver o amor que todos nós temos. Nós temos capacidades de distribuir alegria, esperança para os nossos irmãos. E entrando num assunto que também vale a pena mencionar aqui, que está lá no item 5 desse capítulo 26, quanto à questão da questão do amor, né, ao seu próximo, que está incluído aí nesta lição 5, né, que fala sobre a expulsão dos vendilhões do templo por Jesus, onde nós temos essa figura alegórica que nos foi trazida, né, há bastante tempo, para mostrar que Jesus, ele não estava satisfeito com o que estava ocorrendo lá. Contudo, devemos fazer algumas considerações quanto a essa questão de um Jesus agindo, né, com brutalidade, com ódio, com mágoa, com rancor, dando chibatada, chicotada, chutando a todos, né? Nós devemos lembrar que Jesus era um espírito crístico. E como espírito crístico, ele só tinha amor, compaixão. Então essa questão de ser bruto, de guardar mágoa, rancor, raiva, sair xingando e chutando tudo, esses sentimentos são nossos. Espíritos em evolução no mundo de provas e expiações. Jesus não tinha. Jesus combateu tudo aquilo lá que ocorria, mas com um bom combate, com sua autoridade moral, com amor e compaixão. E por ele ter essa autoridade moral, ele adquiriu, né, esta raiva dos sacerdotes. Então, indo lá para uma outra obra chamada O Redentor, de Edgar Armand, nós vamos perceber, né, entrar naquele clima daquela época. Por que é que Jesus teve essa atitude de combater o que estava ocorrendo lá no templo? Então, Edgar Armand, nesta obra, vem nos narrar que, na verdade, o templo, naquela época, né, dá para perceber que não era um comércio da fé, era muito mais do que isso. Aquilo era uma indústria da fé. Se pudéssemos trazer para o nosso dia e comparar, seria uma multinacional da fé, né? Da pouca vergonha que ocorria ali. Para percebermos, né, que existiam 3 tipos de sacerdotes. Existia o sumo sacerdote, o sacerdote em grau maior e o sacerdote em grau menor. E dezenas de auxiliares. Tudo com um único objetivo: arrecadar dinheiro, arrecadar bens materiais. Então ali não se via a compaixão, o amor, a fraternidade, o auxílio, o amparo. Ali se via eram as questões materiais. Se comercializava de tudo. Se comercializava de tudo que chegava às mãos dos sacerdotes, né, e dos seus auxiliares. Então aqueles gado, aquele boi, aquelas ovelhas, as aves que chegavam ali para serem dadas em holocausto, para serem dadas em agradecimento aos deuses, se comercializava, a metade daquela carne era dada para os deuses dos animais, né? A metade da carne dos animais, e a outra metade era oferecida aos deuses, e a metade era vendida para as outras pessoas. Tudo, obviamente, com a anuência do sumo sacerdote. Então se comercializava os perfumes, os óleos aromatizados, e o templo se assemelhava muito mais a uma casa de câmbio, e os sacerdotes se assemelhavam muito mais a cambistas, e trazendo para os nossos dias, aos agiotas, né? Tudo visando lucro.
Até o sangue dos animais eram vendidos para os agricultores jogarem nas plantações, a pretexto de serem abençoados, para darem sortes. Então, além do dízimo, se recolhia todo tipo de donativo. E aí daquele que não tivesse ali compactuando com aquilo, porque eram tratados como impuros. E as pessoas se afastavam por serem impuros. Então era isso que Jesus combatia. Combatia a falsidade, combatia a ganância, combatia o orgulho. E o Mestre veio, na sua bondade, nos ensinar. Também quanto à questão da mediunidade, nos orientando, né? Porque sabia das nossas dificuldades. Nos orientando quanto à questão da ambição, da ganância. Para aqueles nossos irmãos que têm uma mediunidade um pouco mais evoluída, num grau diferenciado, né, de alguns, ele já alertava quanto a cobrar por uma psicografia, cobrar por um atendimento, cobrar por uma comunicação, onde esses nossos irmãos, não percebendo, né, que ao invés de serem faróis de luz na vida das pessoas, na verdade estavam ali como representantes das sombras. Tudo em busca do dinheiro, da ambição. Então, cabe a cada um de nós, que estamos aí desenvolvendo a nossa mediunidade nesta caminhada, ficar esse alerta de dar de graça o que de graça receber. Ficar muito alerta quanto aos médiuns, né, que por aí propagam, divulgam, né, a descobrir o futuro, a curar, cobrando. Então todos nós temos esse livre-arbítrio, mas também temos que assumir as nossas responsabilidades. E como descobrir que o médium é um mercador da fé, um mercador da mediunidade. Nós vamos lá no livro dos médiuns, segundo Allan Kardec, ele nos faz esse alerta também. Ele nos diz que não existe charlatanismo desinteressado. Que aqueles que estão ali pela divulgação do misticismo, da mistificação, eles não estão ali de graça. Eles querem oferir alguma vantagem. E às vezes não é só financeira, não. Às vezes é uma ascensão social. Não querem perder, né, a sua posição entre os famosos, porque dá a melhor comunicação, descobre o futuro de alguns, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, apenas por uma questão moral. Não percebem que são mensageiros, estão como mensageiros das sombras, né? Esquecendo os ensinamentos de Jesus. Poderiam estar acalentando, né, as mães que choram, poderiam estar derramando bálsamo em corações trucidados pela indiferença, pelo egoísmo, mas preferem comercializar este dom que de graça receberam. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer
quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. E quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Então é nesse viés de conhecimento, como nos diz a música, né? Menos consciência, maior a dor. Nós vamos trazendo aqui para os nossos dias de tudo que eu acabei de falar, trazendo para a nossa realidade, né? Com todo respeito a todas as religiões que todos nós devemos ter. Muito embora, né, passaram-se um pouco mais de 2000 anos e ainda encontramos tantas semelhanças, né, de um templo ainda lá atrás. Mas nos dedicando à nossa filosofia, à nossa doutrina, aqui é a nossa realidade. Eu pergunto, e nós, como é que estamos? O que é que nós estamos cobrando do nosso próximo? Qual preço nós estamos cobrando dentro de casa? Qual preço nós estamos cobrando dos nossos irmãos, dos nossos amigos? Daqueles que estão, dos nossos companheiros de caminhada evolutiva, em virtude do nosso orgulho, do nosso egoísmo? Qual preço nós estamos cobrando desses nossos irmãos? Eu assisti recentemente, né, uma palestra, estava aí como vocês, de um palestrante espírita lá do Piauí, que veio fazer uma palestra aqui em São Paulo, chamado César Crispim. E ele nos fez lembrar brilhantemente, sua palestra extraordinária, nos fez lembrar que os amigos espirituais já haviam nos feito esse alerta em diversas obras da literatura espírita, e comparou o espírito a um rio. Esses amigos espirituais nos dizem que o espírito, ele é criado, ele se desenvolve, e ele cresce e se desenvolve. E ele nunca retroage, porque é da lei. Por mais esforço que ele possa fazer de ficar estacionado, mas ele nunca vai retroagir. E semelhante ao rio que é criado, ele cresce e se desenvolve, né? Nunca vimos um rio retroagir, voltar para a sua nascente. Então, brilhantemente, ele nos disse, rio que somos, como o rio que somos, como é que nós estamos alimentando as nossas margens? A margem da direita, a margem da esquerda, que são os nossos companheiros de caminhada. Com que água nós estamos alimentando essas nossas margens? Será que estamos alimentando os nossos irmãos com a água pura, água cristalina, do amor, da benevolência? Será que estamos alimentando os nossos irmãos com a água tranquila da paz, da serenidade, que reflete o céu?
em nossas atitudes? Ou será que estamos alimentando os nossos irmãos com a água poluída do egoísmo, do ódio, do rancor, da mágoa? Estamos alimentando as nossas margens, né, que são os nossos irmãos, com esta água revolta dos nossos temperamentos, que de tão agitada não reflete céu algum. Como é que nós estamos nos alimentando e alimentando os nossos irmãos? E não adianta, meus amigos, nesse atual estágio, né, nesse atual estágio de evolução, falarmos que o outro, né, nos faz sentir ódio, rancor, mágoa, porque eu não aguento ouvir a voz de fulano, eu não consigo me manter calmo com a aproximação de Beltrano, né, porque ele me faz sentir ódio, mágoa, rancor. Não podemos ainda nos manter nesse equívoco, porque ele nos lembra, esse palestrante nos lembra sabiamente, que todos esses sentimentos não foi colocado dentro de nós. No máximo conseguimos lembrar, conseguimos fazer com que a pessoa ela exponha esses sentimentos para fora, porque ele está dentro de nós. Então ninguém põe sentimento em ninguém. Nós temos esses sentimentos de mágoa, ódio e rancor, e explodimos como um vulcão em erupção quando percebemos que alguém está falando mal. Percebemos que alguém pode ter feito algum mal. Então, quando exteriorizamos esses sentimentos, não é que a outra pessoa colocou esses sentimentos em nós, é que nós temos ele dentro de nós. Porque se uma pessoa que tem amor no seu coração, compaixão, lembrando de Jesus lá nos vendilhões dos templos, que ele só tinha amor e compaixão, ele não podia ter ódio, nem mágoa, nem rancor. Quando uma pessoa que tem todos esses sentimentos bons dentro de si, e alguém lhe faz mal, ele não deixa transbordar mágoa, ódio e rancor, porque ele não tem. Ele vai agir com generosidade, com amor e compaixão. E se temos ainda esses sentimentos dentro de nós, então é chegado a hora de trabalharmos. Trabalharmos moralmente para nos melhorar. Porque esse é o objetivo de estarmos aqui neste planeta. Então, indo para uma outra questão, ainda quanto à questão da mediunidade, nós vamos aprender com esses benfeitores amigos que a mediunidade, né, como Jesus nos ensinou, ela existe de todos os tempos, de todas as épocas. E que lá os povos primitivos, sentindo a presença dos amigos espirituais desencarnados, a lhes pesarem no orçamento psíquico, eles promoviam, né, alguma atividade que, segundo eles acreditavam, né, iriam lhe garantir paz, serenidade após a morte. Então, com o advento de Jesus, aí sim é que a mediunidade ela é chamada, é convocada, né, a todos nós. Nos é feita a convocação para que possamos nos melhorar, colocar, né, mudar os nossos objetivos, mudar as nossas considerações a respeito desse tesouro que nos é dado. Então nós vamos ver que Jesus nunca cobrou um centavo, ele que foi o maior de todos, nunca cobrou um centavo para auxiliar o seu próximo, nunca cobrou, nunca fez da mediunidade uma profissão, porque a mediunidade séria, toda mediunidade, ela exige, né, o concurso dos amigos espirituais. E quando esses amigos espirituais são sérios, eles não estão à nossa disposição para consultas frívolas, para adivinhações. Eles se manifestam ali, através dos médiuns, para nos trazer algo no cunho moral, para nos auxiliar. Então, que possamos, meus amigos, nesta noite, levar esta reflexão. Que toda mediunidade séria exige de todos nós um comportamento sério. Vamos nos recordar de um homem mais atual, que exemplificou o que Jesus nos ensinou, que dá de graça o que de graça receber. Podemos nos recordar do nosso querido Chico Xavier, que com sua mediunidade bendita, quantos corações ele acolheu, quanto bálsamo ele distribuiu nos corações em sofrimento, quantas mães necessitadas, quantas curas ele fez e nunca cobrou nada. Ele exemplificava esse ensinamento do Mestre,
dai de graça o que de graça receber. Passando por diversas necessidades, nunca fez da mediunidade uma profissão, um talento para cobrar do seu irmão. Certa vez ele, falando para um dos seus biógrafos, não para se exaltar, mas talvez até para nos auxiliar, porque às vezes um pequeno problema para todos nós se torna um grande problema e pode ser o motivo da nossa queda. Mas ele não. Ele usava as dificuldades como uma catapulta para lhe impulsionar para crescimento. Ele disse que passou muita necessidade, fome, frio, porque na sua casa onde ele morava, lá em Pedro Leopoldo, não tinha o forro e ventava muito. E ele passava frio, olhava para aquele fogão apenas com a panela vazia em cima, comia na maioria das vezes chuchu e arroz. Raramente se via um ovo, uma mandioca, mas para ele isso foi uma bênção. Diz ele que, como no início da sua caminhada, na psicografia, ele só tinha tempo de psicografar na hora do almoço, e como ele tinha muita necessidade de comer, se ele comesse muito, iria atrapalhar esse intercâmbio, e que isso foi uma bênção na vida dele. Olha que visão espiritual, Transformou aquela dificuldade em algo que lhe alavancou, lhe projetou, e que isso possa servir para todos nós, Porque recebemos tanto, e o que é que estamos dando para o nosso irmão de graça? Será que ainda estamos dando a indiferença, o orgulho, a vaidade? Será que estamos alimentando os nossos irmãos com a discórdia? Então são esses ensinamentos lembrados nesta noite, meus irmãos, de dar de graça o que de graça receber, que é para todos nós. Recebemos tanto, E o quanto é que nós estamos dando de graça para os nossos irmãos? Eu, de minha parte, sem nenhuma pretensão, eu posso dizer que nesta noite não tenho muito a oferecer, porque esses ensinamentos estão todos lá na codificação, estão no Evangelho do Mestre, estão no Evangelho de Jesus, estão nas diversas obras da literatura espírita, dessa filosofia maravilhosa, que nos abraça e nos acolhe. Então que todos nós possamos beber desta fonte, lá direto, dessas obras extraordinárias. Eu agradeço a todos pela compreensão, pela paciência de vocês, e desejo a todos um ótimo retorno aos nossos lares. Muito obrigado.